Olá, meu nome é Gabriel Marcotti. Eu sou aluno da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Física. Meu orientador é o professor Tiago de Lima Prado e eu vou apresentar o trabalho da minha dissertação, que está publicado, parte dele está publicado na Chaos, Solids and Fractals, e só o finalzinho aqui é resultado mais recente que está sendo escrito. Então, o nome é Intermittent Chimera-like Synchronization States in Network of Distinct Executive Neurons. Então, eu começo tratando da dinâmica individual, mostro como que é o modelo neuronal que eu utilizei. Em seguida, eu explico como que eu montei os neurônios numa rede e também como que eu vou quantificar sincronização, que é usando o parâmetro de ordem de Kuramoto. No caso, eu posso usar o parâmetro de ordem para a rede inteira ou só para algum agrupamento de números, que é o que eu vou fazer. E, por fim, eu mostro os meus resultados, né? Que vão envolver esterese, quando varia o acoplamento, tem uma dependência muito forte com a bifurcação da dinâmica individual, com a uniformidade da corrente sináptica, e, por fim, eu mostro como encontrar uma configuração crítica da rede em que tem quimeras intermitentes. Eu também vou explicar o que é uma quimera e como que tem os tempos característicos de residência em estados de sincronização que vão depender fortemente de uma análise da dinâmica individual. Então, a ideia é simular um modelo neuronal que tenha plausibilidade biológica, diferente do que, por exemplo, é o caso de ciência da computação, que eles não focam tanto nisso, eles focam mais, sei lá, em machine learning para você gerar algum tipo de aprendizado por plasticidade. Aqui não. A ideia desse trabalho é pegar um modelo que realmente simula o comportamento esperado do neurônio e ver como que algum parâmetro da dinâmica individual, no caso, uma bifurcação da dinâmica individual, vai gerar uma dinâmica preditiva interessante. Então, o neurônio, aqui no caso, historicamente, né, o modelo utilizado para simular um neurônio com boa plausibilidade é o modelo de Hodgkin-Huxley. Então, lá em 63, eles colocaram dois eletrodos, um dentro da fibra do neurônio, outro fora, e mediram esse pulso, que a gente chama de spike, ou um disparo neuronal. Então, a ideia é montar um simulador que simule esses disparos. No caso, o Hodgkin e Huxley, eles usaram um modelo capacitivo, que tinha quatro equações diferenciais, e V acaba sendo essa diferença de potencial na membrana, que é o que a gente observa aqui como a gente espera que o principal meio de comunicação entre neurônios, que é o que a gente quer modelar. O problema é que o modelo deles tem quatro dimensões e você vai montar uma rede com N elementos, sei lá, milhares de elementos, você vai ter milhares de equações. E como a dinâmica de disparos é muito súbita, você precisa de um time step de integração muito pequeno. Ou seja, é uma demanda computacional gigantesca. Então, a gente procura evitar isso, e existem modelos que continuam replicando a dinâmica esperada de um neurônio biológico, mas eles não têm tanto custo computacional. No caso do Ezekevich, por exemplo, nesse gráfico aqui, no eixo X tem o custo computacional e no eixo Y tem a plausibilidade biológica. E dá para ver aqui que o modelo de Ezekevich ele meio que sai da curva. Eu vou mostrar por que ele sai. Ele meio que chega no meio termo tem o melhor dos dois mundos, né? De certa forma. Essas são as equações do modelo. Então, o neurônio aqui a gente tem duas variáveis, a V e a U. A V vai ser o potencial de membrana e a U vai simular alguma variável interna de recuperação. Ele também tem esse reset. Então, por conta desse reset, o modelo não é contínuo. Então, mesmo tendo só duas equações, por exemplo, ele pode ser caótico. Ele não é um fluxo, né, propriamente dito. Aqui são os parâmetros que a gente usou. O parâmetro A é o que a gente usa para adicionar heterogeneidade. No final das contas, como ele está aqui nessa variável de recuperação, ele vai controlar o número de disparos que uma rajada tem. Isso vai delimitar o que é uma força. Então, aqui é só um detalhe como foi feita a integração. É um Runge-Kutta de quarta ordem, bem conhecido. Só que quando você vai fazer esse reset no modelo, como você não reseta a variável U para um valor fixo, você tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer uma interpolação e não pode ser um timestamp fixo, por exemplo, você tem que sempre truncar ali, bem no ponto onde você faz a interpolação e vê
que a variável V atinge os 30 milivolts, e esse procedimento a gente chama de callback. É só um cuidado que você tem que ter na integração se você for lidar com esse modelo. Esses são os padrões de disparos que a gente espera do modelo de Zikevich. Ele pode ter spikes periódicos, ele pode ter essas oscilações, né? E o que a gente está interessado é esse padrão de bursts, ou rajadas de disparos. Então, vai ser o número de disparos que cada burst tem, que vai dizer qual que é o estado individual de cada neurônio. É meio que arbitrário, né? Mas é porque a gente precisa de uma medida boa, ou que não deixe dúvidas de qual que é o estado do neurônio. Então, no caso, antes da bifurcação, o neurônio vai ter 4 spikes por burst, e depois ele vai ter 5 spikes por burst. A gente pode ver, mas quantitativamente, como ocorre essa bifurcação, variando o A, né? Então, tem um A aqui crítico, que você vai ter uma bifurcação onde surge esse quinto spike. Então, aqui eu estou medindo os tempos entre burst, o IB, e os tempos entre spikes. Então, se o interburst está diminuindo, a frequência está aumentando. Aí aqui na notificação, a frequência ela diminui e depois volta a aumentar. Isso de burst. Na bifurcação também ela é acompanhada de bistabilidade, isso aqui é um detalhe. Então, esse é o panorama de como que a dinâmica individual vai se comportar. Uma característica importante aqui, que lá para o último resultado que eu vou mostrar, é que isso daqui é quase linear. Se ele é quase linear, tem uma separação aqui que a gente vai chamar de gap de frequência muito bem específica de um neurônio para o outro. Isso vai ser muito importante no estudo, porque a gente vai dar meio frequências ou parâmetros discretos para os neurônios. E essa discretização vai ser sempre um múltiplo de um gap. Beleza. Agora para a rede, né? Eu já mostrei como que é a dinâmica individual, como que a gente monta a rede. O tipo de conexão é o mais simples possível, é todos com todos. Então, a corrente sináptica que o neurônio vai receber vai ser igual para todo mundo. E a gente também pode separar em dois grupos. Um grupo um, onde a maioria dos neurônios fica antes da bifurcação, e um grupo 2, onde a maioria dos neurônios está depois da bifurcação. Como o nosso foco é analisar o papel da bifurcação, esse é o tipo de conexão ideal, né? Porque a gente não vai ter que ficar vendo se algum neurônio recebe um sinal diferente do outro para mudar a sua dinâmica. Não, a única coisa que vai determinar qual vai ser o comportamento do neurônio vai ser o parâmetro que a gente deu diferente para ele. Então, se a gente colocar em um outro eixo, o diagrama, fica melhor de ver como que a gente distribui os parâmetros. Então, no eixo aqui tem os As. Então, o neurônio número 1 vai receber um A mínimo da rede, e o último neurônio da rede, o Nzão, vai receber o A máximo. E a gente distribui uniformemente entre A mínimo e A máximo todos os outros As. Então, do neurônio 1 para o neurônio 2, tem um gap, um delta A, que vai fazer você dar um A um pouquinho maior para esse neurônio. Que, como eu mostrei lá, o IB vai diminuir e a frequência vai aumentar. Então, você vai aumentando a frequência do neurônio 1 para o neurônio N, usando certos gaps. E aqui no meio, aproximadamente no meio da rede, você vai ter a bifurcação. Então, metade dos neurônios vão estar antes, a outra metade vai estar depois da bifurcação. E a gente separa ainda em grupos, o grupo 1 e o grupo 2, que depois a gente vai usar o parâmetro de ordem para cada grupo separadamente. Essa aqui é a equação para a rede. Então, de novo, cada neurônio tem o seu VI, o seu UI, e agora, diferentemente da dinâmica individual, você vai ter esse termo de acoplamento, que é o campo médio, a soma de todos os potenciais de membrana, divididos pelo número de potenciais que você está somando aqui. E você ainda normaliza por esse gama aqui, que é a força de acoplamento. E é muito interessante, a gente vai variar isso daí. Então, de novo, cada neurônio tem um reset também. Não, aqui tem o AI, então cada neurônio vai ter um AI específico, como eu mostrei, e é o único parâmetro diferente para cada neurônio da rede. Todos os outros são fixos nesses valores. Beleza, mas a gente vai precisar saber quando eles estão sincronizados. A gente faz isso usando o parâmetro de ordem de Kuramoto. Então, a gente tem um certo linear, a gente define. Como a gente está interessado em sincronização de fase de burst, ou de rajada, você seta um linear, e toda vez que o potencial de membrana de um neurônio passa, a gente marca um tempo. Com esses tempos, a gente usa essa fórmula da esquerda para definir fasores.
Então, a gente usa esses fasores no plano complexo polar e soma de todo mundo. Com isso, dá para normalizar e tirar o valor absoluto, você vai ter um parâmetro R de t. Esse é o parâmetro de ordem instantânea, parâmetro de ordem de Fibonacci. Se todos os versores estão alinhados, o R vai dar perto de 1. Se eles estiverem desalinhados, você vai somar vários versores que estão pulando para lados opostos, vai dar perto de zero. E também dá para fazer a média temporal, caso a gente esteja variando algum parâmetro, a gente tira essa dependência no tempo, no que o R tem, né? Beleza. E o que é um estado quimera, então? A quimera é a coexistência de coerência e incoerência na rede. Então, veja nesse diagrama aqui. No eixo X tem o sítio, ou os neurônios, os osciladores, que seja, e no Y tem a fase de cada um. Você vê que parte da rede está em fase, que é nessas bordas, e a outra parte não está. Então, isso aqui que é uma quimera. A mesma rede, sem você mudar parâmetro nenhum ali, ela fica parte dela sincronizada e outra parte não. Tradicionalmente, quimera é usada só para osciladores idênticos, mas atualmente, principalmente no caso que a gente está usando uma topologia que é bem simétrica, né, todos os neurônios recebem o mesmo sinal, usar parâmetros diferentes acaba sendo bem relevante ainda, né? Dá para chamar de tipo quimera, se você não quer usar a palavra quimera, mas é só para. É um termo bem conhecido da área, né? É mais fácil de você identificar se usar esse termo conhecido. Tá. Então, a primeira análise que a gente faz é avaliar o gama, a força de acoplamento, e observar como que o parâmetro de ordem vai se comportar. Então, primeiro, em cima aqui tem o R da rede, e no meio tem a rede inteira, né? Em cima, o R1 é do grupo antes da bifurcação, e R2 é o grupo depois da bifurcação. Em vermelho é o parâmetro de ordem aumentando, o gama, e em azul é quando faz a volta, diminuindo. Então, é meio que um processo adiabático. Então, focando mais aqui no de cada grupo separadamente, o R2, ele se aumenta ele e tem uma sincronização aqui que não é monotônica. Então, para complementos baixos, você consegue ter alguma sincronização para o grupo 2. O grupo um não vai apresentar esse tipo de sincronização. Aqui nessa região, existe a quimera, porque o grupo um está desincronizado e o grupo 2 está sincronizado. Mas a volta não acontece isso. O grupo 2 permanece desincronizado. Então, nessa faixa aqui de parâmetros, perto de 0,03, a rede ela é bistável para estados de sincronização. Existe o estado quimera e o estado desincronizado. Você pode também manter o acoplamento fixo e variar o A mínimo e A máximo, né? A sua distribuição de heterogeneidade na rede. E o que você vai descobrir é que se você colocar a maioria dos neurônios antes da bifurcação, a rede fica desincronizada. Se você colocar a maioria dos neurônios depois da bifurcação, a rede fica sincronizada. E se você colocar num ajuste ali bom, você consegue encontrar esse estado do tipo quimera. Por exemplo, aqueles gráficos que eu mostrei ali era nessa cruzinha branca, e essa quimera ela acaba sendo bistável. Então tem esse estado quimera e por baixo ainda tem um desincronizado que eu poderia fazer, sei lá, se fizesse um plot tridimensional, né? Tem duas variedades, né? Uma quimera e esse desincronizado. Também dá para analisar a dependência com o tamanho da rede. Então, se a rede é pequena, não tem esterese. Se a rede vai ficando grande, você tem esterese. A esterese é como a gente encontra os dois estados, chegando em cada estado de sincronização. E para redes muito grandes, tem esse limite termodinâmico, se olhar aqui nesse gráfico da direita, meio que satura a faixa de parâmetros ali onde tem a esterese. Então, você pode aumentar a rede, mas vai continuar sendo o cenário vai ser o mesmo, né, para a sincronização ali com o esterese. Mas, aqui nessa região aqui onde as barras de gelo se encontram, a gente encontra uma situação crítica em que os estados eles coexistem, mas é a tempo momentâneo. Você pode ser ejetado do estado quimera e mandado para o estado sincronizado. Então é assim que a gente meio que tem os sinais de como encontrar os estados intermitentes. E por que que isso acontece? É porque redes pequenas, o estado sincronizado, aqui no caso é o em vermelho, as linhas vermelhas, e o estado desincronizado não tem diferença aqui para redes pequenas na corrente sináptica.
Então, eu estou plotando a corrente sináptica e aqui na direita está a atribuição, né? As probabilidades da corrente sináptica. Para redes pequenas, os dois sinais são muito parecidos, não tem diferença nenhuma quase. Já para redes grandes, o sinal sincronizado tem uma amplitude muito maior que o estado desincronizado. Isso é porque a gente está dividindo pelo número de neurônios, e se nzão é grande, o impacto que cada spike isolado vai ter no campo final vai ser muito pequeno. Então é como se a conexão do tipo todos com todos uniformizasse tudo. Então isso é um problema. No mundo real não é esperado que redes grandes sejam densas. Então, você pode falar que daí a gente vai perder intermitência se a gente chega em redes grandes, mas é porque por causa da aproximação que a gente usou. Talvez essa aproximação ela não seja tão válida para redes grandes e talvez redes grandes, provavelmente, se você usar outra topologia, uma rede esparsa, redes grandes vão continuar sendo intermitentes. Isso é o que a gente supõe, a gente não testou, mas é uma suposição que é razoável, eu acredito. Então, aqui é um raster plot. Então, a rede está no estado quimera, metade sincronizada, desincronizada, outra desincronizada. E, de repente, ela desincroniza. E depois de certo tempo, ela volta a sincronizar. Isso de maneira é, só pela dinâmica ali. Eu não estou adicionando ruído, não tem nada, nenhum parâmetro variando. Isso que são o estado intermitente de sincronização para a rede. Embaixo aqui é o parâmetro jar, né? Em vermelho para o grupo que sincroniza, em azul para o que não sincroniza e em preto para a rede. Aí a gente pode colocar aqui, não pôr num GIF, né? E a gente encontra esse tipo de panorama aqui para o estado intermitente. Aí quando a gente tem esse tipo de transição no sistema intermitente, a primeira coisa que se deve fazer é ver a distribuição de probabilidade desses tempos, né, de permanência em cada estado. E a coisa que eu adianto aqui é que essa probabilidade não vai seguir uma distribuição do tipo Power Law, que é o que é sempre esperado em sistemas complexos, mas vai seguir um tipo mais interessante. Repare aqui que tem esses tempos pequenos, que só nesse snapshot que eu tirei já tem um, dois, três, quatro, cinco deles. E eu vou mostrar que todos esses tempos de residência vão ser múltiplos desses tempos menores. E esse aqui é o menor tempo que você vai ter de residência na sua rede. Então, esse é o tipo de diagrama para distribuição de tempos de residência na rede. Então, na esquerda é para o estado, para residência no estado quimera, e aqui na direita é para residência no estado desincronizado. Então, a gente fixou o número de parâmetros As distribuídos e, e adicionou mais neurônios por parâmetro A, para ver se era o tamanho da rede ou o gap nos parâmetros que estavam influenciando esses tempos. E o que que esses... Então tem NI neurônios por parâmetro A. E NA parâmetros A diferentes na rede. Então, NI vezes NA dá um Nzão. E o que que esses gráficos mostram, então? É que não importa o tamanho da rede, desde que o gap paramétrico, seja no parâmetro A ou se olhar daí no que ele vai gerar no gap de frequência, for o mesmo entre os neurônios, vai ser exatamente o mesmo tempo, a mesma distribuição de tempos. Então, o que dita a dinâmica intermitente da rede vai ser o gap nas frequências entre os neurônios. Não vai ser o tamanho da rede. O tamanho da rede pode impactar, talvez, só em você perder esse estado intermitente. Mas como vai ser esse estado intermitente vai depender do, do gap paramétrico. E se a gente tem esse gap de frequência, a gente pode usar a fórmula de batimento, lá de física 2, para encontrar um período de batimento entre dois neurônios quaisquer da rede K e P. E a gente chega nessa fórmula, que vai depender linearmente com nzão. Se a gente fazer uma aproximação linear aqui na dependência da frequência com o parâmetro A. E outra informação é que se a gente pegar quaisquer, se a gente distribuir uniformemente as frequências, né, ou os parâmetros A, e todos os neurônios tiverem um múltiplo de um gap de frequência entre as diferentes frequências, né, que os neurônios podem ter, você vai ter que o tempo de batimento entre qualquer par de neurônio da rede vai ser um múltiplo desse TB. Então, esse TB é um tempo muito especial para a rede, porque é o tempo em que todos os pares de neurônios que você pode pegar na sua rede vão ter uma janela ali de batimento em que eles provavelmente vão estar em fase.
Então, seria o que a gente pensa ser uma janela de oportunidade para a rede transitar. Aí, essa equação, a gente pode fazer uma aproximação linear aqui no del F, del A, aí lá pelo IB, a gente tira esse valor, e então a gente pode variar o tamanho da rede e tentar fitar uma curva para ver se isso daqui, essa curva teórica, essa reta, né, no caso, teórica, ajusta os dados da simulação. E o que a gente encontra é que, sim, ajusta, e ajusta muito bem, tanto para o primeiro tempo de batimento, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E então, esse diagrama eles vão mostrar no eixo X aqui o tempo de residência, no Y o tamanho da rede, e a escala de cores é a probabilidade de encontrar tal tempo de residência para um específico tamanho de rede. Então, na esquerda, para os estados quimera, e na direita, para o desincronizado. E, então, de fato, a gente consegue fitar muito bem, partindo de uma análise da dinâmica individual, os tempos de residência e cada estado de sincronização da rede. Como conclusões, então, a gente explica a intermitência da rede, né, em específico na quimera intermitente, por dois fatores. O primeiro é o fator da dinâmica individual, que é uma bifurcação seguida associada a uma instabilidade. O segundo é um fator da dinâmica coletiva, que é a forma da corrente cinática. E os nossos resultados, eles reforçam a ideia de que a dinâmica individual é muito importante para a dinâmica da rede, que a gente usou a matriz de conexão que mais simples que tem, a aproximação de campo médio, e mesmo assim a gente encontrou um padrão de sincronização muito, muito complexo e que tem assinaturas muito fortes de tempo de batimento da dinâmica individual. Então, o nosso resultado aqui, que tem que levar para casa, é que, sim, a dinâmica individual é muito importante, e como você distribui a heterogeneidade numa rede, é muito importante para a dinâmica final da sua rede. Então, eu só tenho a agradecer à Universidade Federal do Paraná, ao programa de pós-graduação e à CAPES. Muito obrigado pela atenção.